Vamos, sem delongas, a leitura do capítulo 24 do livro de 2 Reis, que se encerra hoje, né? Essa série, quer dizer, não se encerra hoje porque nós temos até quinta-feira no espaço da palavra para um aprofundamento ainda maior. Vamos à leitura desta palavra. Vamos ver todos os versículos para ganharmos tempo. Mas diz assim: Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10, do 10º mês, do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó e todos seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Esse personagem que é o rei, essa figura nos quase 4 séculos do sistema monárquico de Israel, era uma instituição. O rei, na verdade, o reinado era uma instituição a serviço não da política, a serviço não do indivíduo, não de grupos, não de segmentos sociais, mas essa instituição representada pelo o rei estava a serviço de Deus. É muitíssimo importante essa introdução quando o contexto fala de julgamento e de juízo da parte de Deus. Julgamento sem mácula, sem que ninguém pudesse comprar o juiz, que é o próprio Deus, e do juízo inevitável e cabal da parte do próprio Deus também. Então é muito importante compreender essa figura que representava a instituição, a monarquia, porque nós temos na Bíblia todo um contexto que mostra a importância da autoridade, a importância das instituições. E nesse contexto bíblico você pode citar passagens como Romanos capítulo 13 e outros. Paulo ali fala claramente da instituição. Ele usa ali o termo grego potestade para falar do indivíduo que está revestido como o agente da instituição pública. E diz o apóstolo Paulo que esse agente, ele está com o poder na mão, a espada na mão, para operar a favor do bem. Então toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, colocam claramente quais são as credenciais da autoridade, as atribuições, sua missão, o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer. Nunca na história da humanidade, nenhuma outra literatura, nenhuma outra palavra definiu com tanta propriedade o papel, a missão, a função, o dever da autoridade do
único, como a Bíblia o fez. Quando você vê Jesus ali em João, capítulo 2, e outras passagens, tomando uma providência contra o uso abusivo da instituição. O templo, na época de Jesus, era a maior expressão de institucionalidade que existia naquela época. E diante dos abusos ali recorrentes e frequentes por parte daquelas autoridades que estavam prostituindo o seu papel, pervertendo o direito, pervertendo a justiça, Jesus não toca flauta, Jesus não dá conselhos, Jesus se vale, se arma de um chicote, de um azorrague e toma providência. Vira tudo de cabeça para baixo, levanta alta a sua voz e chama-os de ladrões. Saiam daqui, vocês prostituíram a finalidade dessa instituição. Então, pela história, nós vamos ver aquele que é o sumo presidente da eternidade tomando providência, julgando e exercendo juízo. Pela história, nós vamos ver aquele que é o sumo juiz, veja bem, o sumo presidente de eternidade em eternidade, o sumo juiz de eternidade em eternidade, tomando providência, julgando e exercendo juízo. Pela história, nós vamos ver aquele que é o sumo legislador da eternidade, julgando e exercendo julgamento. Vocês entenderam? Os três poderes aí representados? Vocês aclareiam? Dá para a gente aclarear um pouco a nossa mente para ver da onde é que vem a verdadeira autoridade? Então, o que acontece aqui? Durante mais ou menos 4 séculos, Deus deu à nação de Israel a outorga de exercer justiça, governo e de legislar através dos reis que foram constituídos. Mas ao longo de quase 4 séculos, esses reis, na sua maioria, passaram a utilizar as suas funções para promover seus interesses, em prejuízo do propósito de Deus, em agressão à santidade de Deus. E o que nós temos aqui no texto é sangue. O texto se abre com sangue, porque você analisando o contexto lá de Jeremias capítulo 52, 2 Crônicas 36, você vai encontrar ali em 2 Crônicas 36, por exemplo, algo assim carregado de tragédia. Versículo 17, quando ele diz que os babilônios não tiveram dó, não tiveram piedade, nem de crianças, nem de jovens, nem de velhos, mas matou-os a espada. Então você tem um contexto de muito sangue. À medida que você explora o contexto, você vai perceber que os babilônios, eles entram no templo, destroem o templo. Foram 3 ataques, 3 cercos, e no último foi fatal. Nos 2 primeiros eles apenas levaram alguns objetos e puniram os reis que contendiam. No terceiro foi fatal. Eles derrubaram os muros, que era o maior símbolo daquele povo com relação à proteção, à soberania, e derrubaram o seu maior símbolo de fé, símbolo de vínculo com Deus, que era o templo. Entraram nele e pegaram todos os objetos, cortaram, destruíram. E precisamos compreender que nesse cenário de muito sangue, muita carnificina derramada, aqueles objetos que estavam ali dentro do templo, eles eram todos consagrados com sangue, o sangue da aliança, através da qual Deus tirou Israel do Egito. Desde o livro de Êxodo capítulo 12 você percebe aqui, o sangue está ali representado como a graça manifesta para que aquele povo fosse protegido pelo Deus da aliança. E Hebreus capítulo 9
versículo 22 em diante, fala disso, que quase todos os objetos eram consagrados com sangue. O livro de Levítico faz uma exposição ampla de tudo isso, colocando a relação entre o sangue e a consagração da função, da missão, do objetivo confiado ao povo de Deus, daquilo que é dado, inclusive com relação à terra, com relação aos bens, com relação à casa. Você vai ver ali no livro de Levítico capítulo 14, no entanto, que havia a necessidade desta purificação com sangue, porque o pecado é um fato recorrente, é um fato inerente ao gênero humano, desde a queda. Então você vê naquela estrutura de Levíticos capítulo 14, que havia necessidade do homem que estava com lepra ser levado a um processo de tratamento, um processo de cura, e tudo ali envolvia o sangue. Depois, do versículo 1 até o versículo 31 de Levíticos 14, você vê isso, a necessidade do indivíduo ser tratado com sangue, ser espiado com sangue, ser levado a um processo de cura através do sangue, nessa representatividade que a lepra tem com relação ao pecado. Depois do versículo 33 em diante, você vai ver que essa mesma necessidade de purificação com sangue, ela se dirige à casa, ela se dirige ao bem. Isso porque precisamos entender que o pecado, ele foi um veneno que foi inoculado no ser e nas coisas também, contaminou o universo. Então, a necessidade de purificação através do sangue. Quando você procura entender esse contexto, o versículo 45 diz que, havendo ali uma situação em que a casa estava totalmente contaminada, mesmo diante de todo o tratamento, aquela casa, ela tinha que ser totalmente destruída, colocada abaixo. Então nós temos aqui um vínculo com o que acontece ali no final da história da monarquia de Israel, porque ao longo da história de quase 400 anos, os profetas foram usados por Deus para que a lepra do pecado fosse tratada, para que eles pudessem corresponder à cura. E o capítulo 36 de 2 Crônicas diz que, bem como o capítulo 25 de 2 Reis, madrugando e falando com eles, os profetas falaram, mas eles não quiseram dar ouvido. Ou seja, havia uma lepra ali, havia uma doença em evolução, e os doentes não correspondiam ao tratamento, não davam abertura para o tratamento. Você vê nesse contexto que havia o caso da casa aonde a lepra era extirpada e ela era mantida, trocava alguns tijolos, trocava algumas pedras, mas ela era mantida. Mas havia o caso da propriedade que estava totalmente tomada e não tinha jeito, evoluiu a tal ponto que foi irreversível, ela teve que ser totalmente destruída. Então, quando você chega aonde chegamos agora, no final da exposição do livro de 2 Reis, então você entende que aquela estrutura toda, a monarquia, aquela instituição, aquele sistema estava carcomido, estava tomado como um doente em metástase, era irreversível. Os anos se passaram-se os séculos. Interessante quando você para pensar nisso, que o capítulo 15 do livro de Gênesis fala do livro de Gênesis mesmo, fala disso, Deus dizendo com relação àquelas nações, os cananeus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, aquelas 7 nações, incluindo também o Egito, teriam 400 anos para se arrependerem, até que a medida deles se enchesse. O tempo passou e não teve jeito. Aquilo que os irmãos que têm formação em direito entendem, transitou em julgado o tempo para eles, e a espada veio de forma irreconciliável contra aquela gente. Agora, da mesma forma, Israel chegando a quase 400 anos na condição de monarquia, posta por Deus ali para tomar conta daquela terra que manava leite e mel. Durante 400 anos ouviram a palavra de Deus, geração após geração, ouvindo a palavra de Deus e dizendo não. Ou seja, a lepra só avançando e os doentes
davam abertura para o tratamento. E o quadro clínico do paciente foi só se agravando, até, como diz o escritor, o cronista, até não ter mais cura. Então, quando nós temos essa expressão tão dolorosa, você sabe o que significa isso? Um pai é preso, é levado para uma determinada localidade, para Rébala, território ainda da Síria, mas agora sob domínio dos caldeus, e diante do pai mandam trazer os filhos, e os filhos são degolados na frente do pai. Você tem dimensão do que significa isso? Sangue. Faça esse link aí. Todos os objetos que estavam no templo foram santificados com sangue, o sangue da aliança, para que o povo da aliança, sendo fiel, fosse poupado, não fosse destruído. Mas como eles foram infiéis, agora eles teriam que enfrentar a Deus com o seu próprio sangue. Eles tinham que se garantir diante de Deus com o seu próprio mérito, com o seu próprio sangue. Isso significa, na prática, morte aqui nesta vida e na eternidade, porque ninguém pode enfrentar a Deus, ninguém pode justificar-se diante de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles tiveram que se valer dos seus méritos, porque o mérito de Deus que fora posto lá para lhes valer, eles zombaram, eles escarneceram, eles encheram a casa de Deus de abominações, de ídolos. Eles cuspiram na face de Deus através dos seus atos, das suas palavras, das suas escolhas. E agora chegou o tempo em que não havia mais oportunidade para conversar, não havia mais oportunidade para orar, não havia mais oportunidade para pedir perdão. Acabou o tempo. E muitas pessoas não entendem isso, que não é a eternidade colocada à sua disposição para você se arrepender. É preciso correr com isso, e aquele povo deixou o tempo passar. Então o que nós temos aqui, aquele rei, ele vai ver o sangue dos seus filhos jorrando na sua frente, para mostrar para ele exatamente que Deus não se deixa escarnecer, como está lá em Gálatas capítulo 6, para mostrar para ele, para nós, para as gerações que tomassem conhecimento desses fatos, que a única possibilidade do homem escapar da justa ira de Deus é se ele aceitar a providência de Deus, que estava já em Cristo desde os tempos passados. Ele estava em Cristo reconciliando a criatura com o que é Criador, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5. E o apóstolo Pedro também coloca isso. Desde a eternidade, essa disposição fora provida em Deus, para que o homem pudesse comparecer diante dele segundo a base da justificação, segundo a base da graça, da misericórdia, nunca perante o mérito. E nesse contexto, Deus chama o homem e lhe confia atributos desde o Éden. Foi graça, desde antes do pecado foi graça, porque graça é aquilo que você não mereceu. Então, como o homem não criou nada, mesmo antes de ter pecado, foi graça. Deus chama o homem e confia a ele atributos, confia a ele uma missão, dá-lhe a vida como uma outorga, dá-lhe a vida como uma concessão, dá-lhe a vida como uma permissão, dá-lhe os bens com esse mesmo entendimento de outorga, de licença, de concessão, de permissão, para um propósito que na eternidade ele predestinou para todo o gênero humano. E o que você vê, a exemplo desse povo, que é o povo da aliança, seguir o ritmo de toda a humanidade rebelada, que diz: não, eu vou usar o que o Senhor me deu contra ti e para mim. O resultado sempre foi e sempre será a tragédia. Interessante que quando nós vemos esse texto, ele vê seus filhos morrerem na frente dele, e da mesma forma os olhos dele são arrancados. Tudo isso é uma mensagem que é passada. Aquele rei, de forma trágica, o nome dele Ezequias, na verdade Sedequia, ou bem de Sadeque, que é justiça ou justo. Então Ezequias significa o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele estava encarnando ali na pele, de forma trágica, o fato de que Deus é justo. Você rejeitou a minha justiça, que é pela fé, que é pela graça. Agora você fica com a minha justiça punitiva, que é as consequências da sua rejeição. Então você tem dois conceitos básicos de justiça.
A justiça que é pela fé, é pela graça, que ela incorpora a misericórdia de Deus, e você tem aquela justiça, que é a justiça punitiva nesta vida e na eternidade. É quando as pessoas rejeitam a justiça que é pela fé, a justiça que é pela graça. A Epístola de Romanos trata disso com abundância ímpar, e a ponto de dizer que para os que estão em Cristo, ou seja, vivem segundo essa justiça que é pela graça, não há nenhuma condenação. É porque na verdade o contrário acontece para aqueles que não estão em Cristo. Eles vivem em condenação diante da justiça punitiva de Deus. E esse rei agora estava diante disso. Os seus olhos são arrancados para ele receber esta mensagem. Você viu, mas você se fez de cego. Mesmo vendo, mesmo sendo avisado pelos profetas, o tempo inteiro você foi avisado, mas você se fez de cego. Você ouviu, mas fez ouvidos de pecador. Então os olhos deles são arrancados naquele cenário tão trágico. E tudo ali é colocado por terra. Toda aquela estrutura daquela instituição é destruída. Aquele prédio, que era uma das maiores maravilhas do mundo daquela época, tudo aquilo foi posto por terra. Os profetas disseram o que ia acontecer. Aí quando você avança na história bíblica, o que você vai encontrar? Lá em Marcos capítulo 13, os discípulos chegam para Jesus, muito influenciados, talvez, pela visão grega de perfeição arquitetônica, de perfeição também corpórea, e diz para Jesus: mestre, olha só que prédio incrível, veja só que colunas, veja só que pedras, veja só que espetáculo de arquitetura. Aqui eu estou parafraseando. E Jesus diz o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ali em João capítulo 2, você vê que ele entra lá e protesta. No capítulo 13 de Lucas também, ele protesta contra o que está acontecendo ali. Ou seja, ele tenta levar aquela situação à cura. Sai daqui. Esta casa é casa de meu pai, será chamada casa de oração, e vocês a transformaram em covil de ladrões. Irmãos, isso se aplica a tudo que nos foi confiado. A partir do nosso corpo, o propósito de Deus para o nosso corpo, que muitas vezes é desvirtuado. As pessoas usam o corpo para prostituição, para o crime, para toda sorte de pecado, ignorando que a finalidade de Deus para com o corpo foi tornar o templo do Espírito Santo. Isso se aplica aos bens. A pessoa, porque adquiriu um salário melhor, esquece-se de Deus, esquece que foi Deus que deu para uma finalidade. Aí não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a sua palavra, esquece-se disso. Então Jesus coloca ali uma questão de finalidade distorcida. O propósito era esse, e você distorceu para isso. E aí o que você percebe é que a lepra, que citamos no Antigo Testamento, na passagem de Levítico 14, a lepra avança sobre aquela estrutura, já no Novo Testamento agora, a ponto de que depois Jesus vai dizer o seguinte, quando ele chora sobre Jerusalém, no capítulo 13 de Lucas, ele diz o seguinte: esta casa vai ficar-vos deserta. Isso tudo vai ser destruído. Vocês se lembram? No Antigo Testamento, no capítulo 14, que a casa teve que ser destruída totalmente, não se prestava mais ao propósito de Deus. Pela história é a mesma coisa. Teve que ser arrancado pedra sobre pedra. O capítulo 14 de Levítico coloca isso. Teve que ser toda desarraigada. E aí quando no ano 70 depois de Cristo, os soldados romanos, no cerco a Jerusalém, arrancam pedra sobre pedra daquele edifício, daquela instituição a serviço do mal, porque a sua finalidade fora prostituída, num derramamento de sangue que culminou com a morte de mais de 1 milhão de judeus. Você vê que a lepra avançou sobre pessoas, sobre instituições, sobre o sistema. Pela história foi e tem sido assim até não ter mais jeito. E aí eu gostaria de repetir uma expressão que eu não lembro do autor, mas ela é plena de verdade. A história, estou falando disso, o juízo de Deus pela história. Quando a história
ela te dá duas opções. Se você a ignora, faz ouvidos surdos para ela, achando que tudo aquilo que levaram avante como errado nunca pôde ser certo, aconteceu só com os outros, você vai ver acontecer com você. Mas esse ditado diz o seguinte: a história te dá duas opções. Ela será o seu carrasco, se você a ignorar. Ela será o seu carrasco. O carrasco é aquele que executa a pena, decapitando a vítima, ou decapitando o réu, muitas vezes. A história será seu carrasco, se você ignorar. Ou ela será seu pedagogo, no sentido de que ela vai te ensinar lições que vão te fazer crescer. Ela será seu pedagogo, se você se curvar diante das lições. Então nós temos aqui a história das histórias, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, nos dando a oportunidade de permitir que esta palavra seja para nós o carrasco ou o pedagogo. Conosco a palavra, com os ouvintes da palavra, com todo o ser humano ao qual se dirige esta verdade, que é a única verdade, a palavra, para você dizer se a história, se a palavra de Deus vai ser seu carrasco ou seu pedagogo. Você que tem que decidir. Nós temos que decidir no dia a dia. E quando você continua na evolução do texto, falando da destruição do templo, eu gostaria de citar aqui apenas dois textos, o versículo 18 até o 21, e depois eu vou fazer menção do versículo 27 até o 30, que é o final, porque o tempo não vai dar para a gente fazer uma exposição mais detalhada. Diz aqui: Nebuzaradão, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros do rei, que ainda estava lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército, e mais 60 homens importantes. Nebuzaradão os levou ao rei de Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora de sua terra. Vocês entenderam? A história aqui, ela fez essas pessoas, ela foi para essas pessoas o carrasco. O rei mandou torturá-los com requinte de barbárie e os matou com igual barbárie. A história foi para eles o seu carrasco. E quando a gente lê falando que isso aconteceu no comando de Babilônia, a história, irmãos, ela é incrível, porque foi daquelas cercanias ali da Caldeia, da qual Babilônia era a capital, foi daquelas cercanias que no tempo passado Deus chamou Abraão, o pai de Israel, o pai da fé, o pai também etimológico, genealógico de Israel. Foi dali que ele o chamou para peregrinar, para que nesta peregrinação Deus lhe mostrasse o caminho para que ele construísse um grande povo, uma grande nação, num processo genealógico do qual viria o próprio Messias. Então esse povo teve um chamado ímpar, sem igual na história. História que começa naquelas cercanias ali no Vale de Sinear, nas proximidades caldeias. E o que acontece? Passaram-se quase 4 séculos desse povo fazendo o uso pecaminoso de tudo que eles eram e de tudo que eles tinham, agredindo a Deus. Depois, passados quase 4 séculos, Deus diz para eles: ei, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma recuperação aí desse processo, vamos retroceder ao ponto zero da história, da onde vocês saíram, para vocês saberem que eu sou Deus. Eu sou Deus que dou a vida e tiro a vida. Eu sou Deus que dou à pessoa a função, a atribuição e tiro. Eu sou Deus que dou a saúde, o vigor e também levo para o leito. Eu sou Deus que enriqueço e o Deus que empobreço. Eu sou Deus que dou a vitória e que faço beijar o chão da derrota. Vamos conversar aqui?
no particular, no tete a tete, nós mesmos, voltemos na história. Vou te levar ao ponto zero da história. Vocês vão perder tudo que eu tenho. Eu vou desnudar vocês de tudo, de toda a glória que eu lhes conferi, e vocês vão ser levados para uma condição totalmente desnuda, vazia de tudo o que vocês receberam. Vão para a Babilônia. Era para eles terem levado a sério a palavra de Deus, inclusive com o discipulado, com a palavra fluente, que naquela época, para aquela conjuntura, era importante, a guarda dos sábados, e passaram-se aí esse tempo todo, esses séculos todos, e eles não guardaram. E esse tempo que eles não guardaram, fazendo as contas, trocando em miúdos, Deus entende que esse tempo significava pelo menos 70 anos de cativeiro lá no ponto zero da história, da onde saiu Abraão. Foram para lá para reaprender, a duras penas, em meio a toda a tragédia, em meio a tantas perdas, foram para lá. E quando nós fazemos uma definição de tudo isso, nós precisamos compreender que a graça de Deus é a única possibilidade de olharmos para a nossa condição pecaminosa, para a nossa condição propensa à rebeldia, propensa ao pecado, propensa à impiedade, olharmos para a graça de Deus e entendermos a nossa dependência contínua, porque esse povo foi levado a um sentimento de autossuperação. A influência das culturas, das filosofias ao redor, os distraiu, os absolveu e os distanciou para bem longe do propósito. Os absolutos de Deus se perderam e eles caíram em miséria total. E quando nós pensamos na graça de Deus, que é a única possibilidade, junto com sua misericórdia, de vivermos o seu livramento contínuo, eu concordo com esta expressão que diz que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A nossa dependência contínua da graça de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar perder muito daquilo que nos foi confiado, se não tudo daquilo que nos foi confiado, para que nós possamos recomeçar entendendo o propósito. Nós ignoramos o propósito, nós traímos o propósito, nós não nos curvamos, nós tentamos negociar com Deus para tocar a coisa do nosso jeito. Deus não vai descer do seu trono para nos colocar no seu trono. Então muitas vezes a nossa resistência vai significar a perda de tudo aquilo que Ele nos confiou, para que nós possamos ter a chance, por misericórdia e graça, de recomeçar a nossa história. E nesse particular, eu gostaria de citar o versículo 27, já no final da exposição, quando fala da libertação de Joaquim. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Esse era o último rei da descendência de Davi, era da linhagem de Davi, era Joaquim. Joaquim significa o Senhor estabelece. Então vai se fechar o livro da história da monarquia de Israel com algo que ao mesmo tempo é melancólico, mas é também pleno de esperança. Melancólico porque o contexto diz que ele era o rei, mesmo estando no cativeiro. O contexto aqui coloca que ele era o rei Joaquim. Ou seja, como o próprio nome dele significa, Deus estabeleceu. Significando que aquela situação de caos, de destruição, de humilhação, de perda, de vergonha,
de vexame que estava ali estabelecida, não era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus que o povo de Israel estivesse estabelecido com dignidade, com honra, junto com seus reis, com seus sacerdotes, as famílias fortalecidas, a instituição família bem fundamentada. Daí a importância da tradução desse nome, o Senhor estabelece. E aí você se lembra do que está lá no capítulo 3, versículo 14 do livro de Eclesiastes. O que Deus fez, Ele fez eternamente. O que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu eternamente. Isso é para darmos uma olhada em tudo ao redor e ver como o homem, de modo geral, ele na sua atitude pecaminosa, ele caminhou para cima daquilo que Deus na eternidade estabeleceu. E quando há uma situação de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento verdadeiro, por crítica que seja, tudo ao nosso redor, nós temos o fato que não podemos deixar de falar. Por mais trágico, destrutivo, ruidoso que tenha sido o meu pecado e as suas consequências, o poder da graça de Deus é infinitamente maior. E esta situação melancólica, ela tem também uma expressão gloriosa por causa da esperança. Por causa da esperança. O que Deus estava querendo ao colocar o escritor inspirado para escrever o que está aqui, era deixar bem claro que apesar de nós, apesar de Israel, apesar da impiedade do homem, apesar do uso perverso das instituições, apesar da impiedade transbordante, apesar de tudo isso, Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus vai levar avante a sua obra. Aquilo que na eternidade Deus determinou, predestinou, vai se cumprir cabal e infalivelmente. O que nós temos que nos perguntar é o seguinte: há em mim quebrantamento, humilhação, submissão suficiente para que a graça me alcance e eu seja levado a participar daquilo que Deus tem desde a eternidade, apesar do meu passado que trouxe tantos danos, apesar do meu passado que trouxe tanta ruína, o meu passado que trouxe tanta ruína, deixou como salvo um coração quebrantado, humilhado, aberto para o tratamento da lepra, como dizemos no passado, no contexto aqui. Ficou aí, depois de tantas perdas, depois de um passado tão trágico, depois de tantos anos perdidos, ficou aí um coração quebrantado, arrependido, humilhado, para que nesse solo fértil da humildade, a eternidade, o que Deus estabeleceu desde a eternidade, possa se manifestar em mim, possa ser testemunhado em mim, porque vai se cumprir. Se você não quer que se cumpra em você, vai se cumprir em alguém. Vai se cumprir em alguém que tem um coração quebrantado. Se você abre mão daquilo que era para você, outro vai receber. O ímpio é retirado e o justo é colocado no seu lugar. A única possibilidade de vivermos intensamente o que na eternidade Deus tem para nós é o quebrantamento, é a humilhação. Então você tem aqui alguém quebrantado. Se você for analisar o contexto da história do rei Joaquim, embora tardiamente, mas ele se curvou diante da ordem de Deus. É para se render à disciplina que vem através do rei da Babilônia. É para você se entregar, não é para pelejar. Porque por causa do pecado do seu povo e do seu pecado, essa situação veio, não é para se render. Ele não se rendeu. Ele lutou pelos seus próprios, e ele se rendeu. Ao invés do outro rei, que foi Zedequias, que foi o último rei, que esteve no governo durante 11 anos, esse pelejou até o fim e não obedeceu a palavra de Deus. Viu seus filhos sendo degolados e os seus olhos foram furados e ele morreu numa situação miserável. Mas o rei Joaquim se rendeu, se curvou, se humilhou, abriu mão da glória, abriu mão do que ele tinha para procurar compreender, ainda que em meio a um quadro trágico, procurar compreender e viver o propósito de Deus. Então, nós temos uma palavra
que ela nos mostra que precisamos olhar para a nossa condição, orientados pela palavra de Deus, e nos perguntar, afinal de contas, o que é que vai acontecer? A eternidade vai se manifestar em mim? O propósito perfeito de Deus vai ter lugar em mim? Ou eu vou resistir nessa posição minha até o fim? Nesse contexto a gente pode colocar: eu serei Zedequias ou eu serei Joaquim? Qual dos dois? Eu serei Zedequias, que vou amargar a justiça punitiva de Deus, ou eu serei Joaquim, que vai receber a justiça graciosa de Deus?